Olá, tudo bem? Que bom ter você mais uma vez aqui comigo para darmos sequências ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Comece bem o seu dia. Vamos falar aqui do item Os Espíritos durante os combates. Questão 541. Em uma batalha, há espíritos que assistem e sustentam a cada partido? Resposta: sim, e que estimulam sua coragem. Aí o Kardec comenta: os antigos outrora representavam os deuses tomando partido por tal ou tal povo. Esses deuses não eram outros senão espíritos representados sob figuras alegóricas. Então já vamos fazer um comentário logo de cara aqui sobre essa fala do Kardec. É comum, né, o Kardec colocar como as crenças dos antigos como uma superstição, né, que até hoje é comum esse tipo de pensamento. Mas vamos entender que não é muito diferente daquela que é concebida pela Bíblia, né? Por quê? Porque vem aquela fala, Deus fez o homem à sua imagem, né? Já começa por aí uma coisa que não faz sentido. Porque o homem, ele é a imagem do planeta Terra, né? do ser humanoide, né? terrestre que habita o planeta Terra. Então é isso que representa a imagem do homem. Né? Ah, não, mas isso com relação, não ao corpo físico, mas com relação às ideias, tal. Deus é o todo, e acabou. Não temos que discutir muito além disso. Agora, com relação a... sempre se criou, o Deus daquilo, né? O Deus da guerra, o Deus da beleza, o Deus da procriação, Deus disso. Todas as religiões vão ter. Por quê? Porque são características humanas. E a religião, ela é impregnada por esse tipo de pensamento. Né? Se existe no homem, tem que ter uma outra contrapartida divina. Então, se o homem tem a questão da belicosidade em si, então tem que ter um Deus bélico do outro lado, né? No qual inspira isso no ser humano. Então, é muito comum isso na religião. Isso não tem nada de atrasado. Isso tem tudo de maneira de se enxergar a natureza humana. Né? Então, tudo bem. É uma forma de pensar que talvez não seja muito próxima da realidade? Tudo bem, pode não ser. Mas, se existem esses aspectos no ser humano, então é bem possível que possa existir também numa entidade espiritual. Até porque a gente vem aprendendo nessa literatura espírita que o corpo aqui não é nada. A transição da vida aqui nossa não é nada. Tudo vem de onde? Dos espíritos. Então, não há nada de tão atrasado nessa forma de pensamento. Então vamos dar sequência. 542. Em uma guerra, a justiça está sempre de um lado. Como os espíritos tomam partido pela injustiça? Aí a resposta: sabeis bem que há espíritos que não procuram senão a discórdia e a destruição. Para eles a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os impressiona. Então, na verdade, aquilo que a gente ouve falar, né? Fulano está errado, ciclano também está errado. Então não torço nem para fulano nem ciclano, torço para a briga entre os dois. Né? É a coisa. 543. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Resposta: sim, nenhuma dúvida. Os espíritos podem influenciar por esse motivo ou por todas as outras concepções. É claro. Então, o que é o espírito ajudar o general no seu plano de guerra, nas suas estratégias de combate? Nada mais do que o espírito está fazendo o papel dele. Se fosse professor, estava ajudando a preparar a aula. Se fosse músico, estava ajudando a preparar
uma boa canção. Mas aqui é um general de guerra que tem que proteger um povo, então está ajudando nas estratégias militares. Nada de errado nisso, né? 544. Os maus espíritos poderiam suscitar-lhe maus planos, tendo em vista sua perdição? Mais uma vez, sim, né? Se é mau espírito, vai procurar fazer o quê? Que a pessoa construa coisas falíveis, que o deprima, que o enfraqueça, que o torne doente das emoções. Por quê? Porque é assim que o espírito mal quer, que a pessoa se dane, né? Então vamos ler aqui. Sim, mas não tem ele seu livre-arbítrio? Se seu julgamento não lhe permite distinguir uma ideia justa de uma ideia falsa, suporta as consequências, e faria melhor obedecer do que comandar. Então, mais uma vez, está falando que já que ele é um general e se submete às ideias ruins, né, que vão levá-lo ao buraco, melhor seria se ele fosse simplesmente um mandado, né, e não um comandante. Questão 545. O general pode, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de segunda vista, uma vista intuitiva, que lhe mostre antecipadamente o resultado de seus planos? E aí é óbvia a resposta. Frequentemente é assim no homem de gênio, é o que se chama inspiração, e faz com que ele haja com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e sabem aproveitar as faculdades de que ele é dotado. Então eu vou falar aqui, eu não tenho dúvidas de que o Júlio César é um exemplo desse, uma vez que ele traçava quase que todos os seus planos, mesmo que de improviso, mas com a certeza de que iria dar certo. E ele, diferente de muitos outros generais, não ficava de longe comandando o que deveria acontecer. Ele pegava a espada dele e servia de exemplo para todos os guerreiros. Ó, vamos à luta, vamos fazer isso. Então ele saía à frente dos seus comandados. E isso tornou tão brilhante que nunca perdeu uma batalha, né? 547. Aliás, 546. No tumulto do combate, o que ocorre com os espíritos que sucumbem? Ainda se interessam pela luta depois da morte? Aí o espírito responde: alguns se interessam, outros se afastam. Então Kardec completa a questão, faz uma reflexão. Nos combates acontece aquilo que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito está surpreso e, como perturbado, não crê estar morto, parecendo-lhe ainda tomar parte da ação. Não é senão pouco a pouco que a realidade lhe aparece. Aí vem a questão 547. Os espíritos que se combatiam, estando vivos, uma vez mortos, reconhecem-se por inimigos e são ainda obstinados uns contra os outros? Resposta: o espírito, nesses momentos, não está jamais de sangue frio, metaforicamente, né? No primeiro momento, ele pode ainda querer seu inimigo e mesmo persegui-lo, mas quando as ideias lhe retornam, vê que sua animosidade não tem mais objetivo. Entretanto, pode ainda conservar-lhe as impressões mais ou menos fortes, segundo o seu caráter. E o Kardec continua na pergunta: percebe ainda o ruído das armas? Resposta: sim, perfeitamente. Então veja aqui, né? Não, vamos continuar a pergunta. Questão 548. O espírito que assiste de sangue frio a um combate como espectador, testemunha a separação da alma e do corpo, e com esse fenômeno se apresenta a ele. Como esse fenômeno se apresenta a ele? Então a resposta: há poucas mortes instantâneas. Na maioria das vezes, os espíritos cujo corpo vem a ser mortalmente ferido não têm consciência sobre o momento. Quando ele começa a se reconhecer, é então que se pode distinguir o espírito que se move ao lado do cadáver.
Isso parece tão natural que a visão do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Toda a vida estando transportada no espírito. Só ele atrai a atenção e é com ele que se conversa ou a ele que se dirige. Então, a consciência, né? A hora que ele recomeça a recobrar a consciência, que está no espírito, ele vai ver o corpo como uma coisa descartada, e aí, portanto, se perceber morto, né? E aí vem aquela questão, ele vai odiar ainda o inimigo? Então, depende da sua formação, da sua evolução espiritual até aquela encarnação, para que ele saiba que ele deve esquecer, né, deve perdoar, deve se livrar do sentimento de orgulho, de vaidade, que o prendem à forra, né, ao desejo de continuar a luta. Mas isso é muito difícil de acontecer e a gente vê isso como um exemplo de centenas de anos entre povos aqui na Terra que continuam a se degladiar, né? Então morre o espírito, ele continua nascendo e revivendo aquele terror, né, de combater o inimigo, de crer que o inimigo deve ser destruído e vive no combate. Bom, vamos fazer o próximo item também, que ele é curtinho. Dos pactos. Questão 549. Há alguma coisa de verdadeira nos pactos com os maus espíritos? E aí vem a resposta do espírito. Não. Não há pactos, mas uma natureza má simpatizando com maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Então chamas para ti os espíritos inferiores, que como tu não querem senão o mal. E para te ajudarem, querem que tu lhes sirvas nos seus propósitos. Mas não se segue daí que teu vizinho não possa se livrar deles por uma conjuração contrária e pela sua própria vontade. Aquele que quer cometer uma ação má, chama só por isso os maus espíritos para ajudá-lo. Está então obrigado a servi-los como fazem para si, porque eles também têm necessidade dele para o mal que querem fazer. É somente nisso que consiste o pacto. Então, o Kardec faz a consideração. A dependência em que o homem se encontra algumas vezes em relação aos espíritos inferiores provém de seu abandono aos maus pensamentos que eles lhe sugerem e não de quaisquer estipulações recíprocas. O pacto, no sentido vulgar que se dá a essa palavra, é uma alegoria que figura uma natureza má simpatizando com espíritos malfazejos. Quer dizer aqui, né, o pacto em si, né, como ele é falado, dito, reverenciado, não existe, né? O que existe é a comunhão de ideias más. Só que o encarnado é quem tem a energia típica da matéria, própria da matéria, energia magnética da matéria, que pode ser utilizada pelos espíritos desencarnados, que não a possuem, porque estão desencarnados. Então, portanto, é interessante para o espírito desencarnado ter esse sujeito, né, de más intenções ao seu dispor. E daí que surge todas essas conversas de pacto. 550. Qual é o sentido das lendas fantásticas segundo as quais indivíduos teriam vendido sua alma a Satanás para obter certos favores? Resposta. Todas as fábulas guardam um ensinamento e um sentido moral. Vosso erro é tomá-las ao pé da letra. Essa é uma alegoria que se pode explicar assim.
Aquele que chama em sua ajuda os espíritos para obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, murmura contra a providência. Ele renuncia à missão que recebeu e às provas que deve suportar nesse mundo, e disso sofrerá as consequências na vida futura. Isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre consagrada à infelicidade. Porém, em lugar de libertar-se da matéria, ele nela se enxafunda mais e mais. Aquilo que gozou sobre a terra não desfrutará no mundo dos espíritos, até que o tenha resgatado em novas provas, talvez maiores e mais penosas. Por seu amor aos prazeres materiais, ele se coloca na dependência dos espíritos impuros. Há entre eles e este um pacto tácito que conduz à perdição, mas que lhe é sempre fácil de romper com a assistência dos bons espíritos, se para isso se tiver vontade firme. Então a gente completa esse item aqui. Vamos fazer uma pequena reflexão, né? O espírito mal, né? O que o espírito mal caracterizado pelo quê? Porque é caracterizado por querer fazer o mal às pessoas que estão tentando resgatar suas dívidas aqui na vida, né? Resgatar aqui na vida as suas dívidas implica em a pessoa se livrar de certos desejos materiais. Aqui ele diz fortuna. Por que fortuna? Porque é o meio mais fácil da pessoa se aproximar, né, da condição de poder exercer todos os defeitos da sua vaidade, né? Então, portanto, ele cita aqui a fortuna. Aí as pessoas fazem pactos. Né? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer isso. Se ela não tiver um objetivo nesse ganho de dinheiro, né? Se é simplesmente ganhar dinheiro, ela acaba se deixando vulnerável às tentações da matéria. E por isso, dos espíritos malfazejos. Então, tem que haver no desejo de se ter dinheiro um objetivo claro, né? Uma aplicação prática do que, para que você quer aquilo. E aí esta intenção que vai dar ou não a condição de se obter esse sucesso. Né? Então, a intenção leva à emoção, a emoção leva à conexão intelectual entre o mundo físico e o mundo espiritual. E aí poder trazer do mundo espiritual para o mundo material. E é sempre com uma ajudinha dos espíritos benfazejos, né? Agora, se a intenção for ruim, isso pode acontecer? Até pode. Mas exclusivamente por conta de maus espíritos. E aí, portanto, a pessoa acaba se, como ele está falando, afundando ainda mais nos seus problemas, ao invés de solucioná-los, né? Então, senta o dedo no like, faça um comentário, vamos levar esses assuntos, né, a mais pessoas que, como você, como eu, gostam de aprender um pouco sobre a espiritualidade. Até a próxima. Tchau, tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia. Deve a tristeza tirar e por somente alegria.